Estamos aqui para encerrar nosso estudo sobre o livro da primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, bênção de Deus. Já estudamos aqui a carta de Paulo aos Efésios, estudamos também, estamos terminando primeiro Tessalonicenses. E é uma bênção poder estar aqui com os meus queridos irmãos, que o Senhor os abençoe, que Deus dê muita graça a todos vocês. Vamos já, nesse minutinho, começar o nosso estudo bíblico. Crescimento na palavra do Senhor, conhecimento. Essas lições que nos abençoam no nosso dia a dia, né? Na segunda, na terça, nos feriados, nos domingos, quando estamos em casa, quando trabalhamos, quando saímos a passeio. Esses ensinamentos preciosos nos abençoam. Eu estou muito alegre de poder estar com vocês aqui com a Bíblia aberta na carta de Paulo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia e nós vamos iniciar o nosso estudo. Participe aqui, coloque aqui a sua mensagem, dê um alô para nós, né? Que você está conosco aqui, já vendo aí a presença da nossa irmã Noêmia, da irmã Norberta. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar? Bom, queridos, esta é a última lição em cima de 1 Tessalonicenses, não é? Nós estamos já a partir do versículo 23 até o 28, e aí nós estaremos encerrando a mensagem desta primeira carta. Muito bem, o que é que nós encontramos aqui, queridos? Paulo, encerrando essa carta, ele não poderia encerrá-la de forma melhor, porque ele encerra orando e ministrando palavra de bênção. Olha que coisa linda. Ora pela igreja e ministra sobre a igreja uma palavra de bênção. Paulo sempre ora pelas igrejas. A gente viu isso lá na carta aos Efésios, tá? Quantas orações Paulo faz ali pela igreja. E o importante para a gente notar são as riquezas de pensamentos e de ensino que as orações de Paulo nos traz. E a gente tem um exemplo já nessa daqui, tá? Corroborando o que nós estamos mostrando. Bom, então vamos lá, eu vou te levar para o versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, te leva lá para o versículo 23, 24. Notou uma oração curta, uma oração pequena, mas uma oração significativa, rica, preciosa e que nos inspira a fazê-la também diariamente. Qual é a oração de Paulo? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Termina a sua oração assim. Então, Paulo tem um grande objetivo aqui nesta oração. E ele vai fazer uma súplica muito consciente de que a grande necessidade da igreja, nessa oração, somente Deus é capaz de fazer. Ninguém mais poderia responder à igreja o que Paulo pede aqui para Deus. Porque Paulo está orando, queridos, para que Deus santifique a igreja. E olha, eu vou dizer, nós vamos ter muita coisa boa aqui. Mas eu preciso, antes de tocar no teor da oração, eu preciso aqui, é importantíssimo isso, essa invocação. O mesmo Deus da paz. Porque, queridos, quando a gente vai orar, nada melhor do que contemplar um Deus de paz. Nada melhor do que contemplar uma atmosfera de paz. Nada melhor do que cultivar um espírito de paz, uma paz que nos envolve. A oração requer isso, a oração exige isso. Esta expressão Deus da paz, ela aqui foge daquelas
expressões ou daquelas compreensões de que Deus está sempre irado com o seu povo, não é? Com aqueles que buscam, porque nós somos pecadores. Não, não. Deus aqui é o Deus apaziguador, é o Deus que promove a paz, é um Deus que tem o coração aberto para nós. E também nos dá esta tranquilidade de nós nos colocarmos diante dele nesse espírito também de paz. Eu preciso entender, você precisa entender, especialmente quando ora, que o nosso Deus é um Deus de paz. Ele estabeleceu uma aliança conosco de paz. Essa aliança foi selada com o sangue de Cristo Jesus. Jesus levou na cruz os meus pecados, os seus pecados. Nós estamos perdoados, o sangue de Jesus nos lavou. Nós não precisamos ficar com essa consciência perturbada, atormentando. Ah, o pecado que eu fiz na infância, na adolescência, meu tempo de juventude, o pecado que eu fiz ontem. Queridos, confessado é pecado, confessado, pecado abandonado é pecado perdoado. Paulo expressa com muita propriedade lá em Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, Jesus cancelou aquela dívida que nós tínhamos, que era contra nós e que constava de ordenanças, e que nos era prejudicial. Removeu inteiramente, Jesus removeu inteiramente esse escrito de dívida, encravando na cruz. Então, nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para construir esse relacionamento de paz entre nós e Deus, especialmente quando a gente dobra os joelhos. Que Satanás vai querer te acusar, vai acusar quem ora, os irmãos, as irmãs. Satanás vai acusar, dizendo que a sua oração não vai passar do teto, que essa oração não é espiritual. Queridos, o Deus da paz, nós oramos ao Deus da paz. Julgamento, Jesus foi julgado. Preço, Jesus pagou. A dívida está paga, foi rasgada, não existe mais diante de Deus. E quando Deus olha para a cruz, a palavra que aparece é justificados. Justificados. Você foi justificado. Você foi justificado. Deus é a fonte da paz. Deus é o doador da paz. E essa paz, queridos, não é só uma mera tranquilidade. É o fruto de uma reconciliação nossa com Deus. Sem falar também aos meus queridos irmãos, sem falar que a paz também é um fruto do Espírito em nós. Porque o Espírito Santo, queridos, testemunha para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que o caminho está livre entre nós e Deus, que nós temos todo o direito para chegar diante de Deus com ousadia, com confiança e colocar no altar dele as nossas orações. Então Paulo está orando ao Deus da paz. Olha que coisa preciosa, queridos, quando nós dobramos os nossos joelhos. Mas Paulo ora pedindo o quê? Paulo ora, queridos, pedindo santificação. Para que Deus santifique, uma santificação global. Uma santificação que envolve o corpo, que envolve a alma e que envolve o espírito. O corpo é do alto da cabeça até a planta dos pés. Então, o corpo nosso é templo do Espírito Santo. Esse corpo precisa ser santificado. É quando você pensa no poder dos seus olhos, no poder das suas palavras, no poder da sua audição, no poder das suas mãos, o que nós fazemos com essas mãos, esse corpo todo, não é? Do alto da cabeça, a planta dos pés, isso aqui é para a glória de Deus. Jesus redimiu também o corpo. Existe todo o vosso corpo, é todo o corpo mesmo. Aqui implica coração, fígado, pulmões, bexiga, rins. Meus queridos,
nossa cabeça, o tronco, os membros superiores e inferiores, tudo que estiver no seu corpo, no nosso corpo, é para a glória de Deus. Não interessa se esse corpo é baixo, se é alto, se é magro, se é gordo, se é moreno, se é branco, se é negro, não interessa a cor dos olhos, não interessa a cor de cabelo, não interessa a cor da pele. Esse corpo é para a glória de Deus, e Paulo ora para que Deus santifique esse corpo. Eu não posso usar esse corpo de qualquer maneira. Eu não posso usar os meus lábios de qualquer maneira, os meus olhos, os meus ouvidos, não posso emprestar isso para qualquer coisa. E diz que o Espírito Santo santifique todo o vosso corpo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Porque esse ensinamento aqui, queridos, derruba duas grandes heresias lá no princípio. Nos primeiros séculos, duas grandes heresias. A primeira grande heresia que esse versículo derruba, é chamado gnosticismo. Aí vem de gnosco, conhecimento, né, o verbo conhecer. Então dizia o gnosticismo que qualquer coisa que você precisar na vida, você só vai alcançar através do seu conhecimento de Deus. A base do gnosticismo é isso. Então o seu conhecimento de Deus é que vai levar você a alcançar o que você precisa. E, juntamente ao gnosticismo, nós temos o pelagianismo. O pelagianismo já dizia diferente. Tudo que você precisar alcançar na vida é através do seu livre-arbítrio. Você só vai alcançar o que você precisa se você usar o seu livre-arbítrio. Se você não usar o seu livre-arbítrio, você não vai alcançar nada o que você precisa. O que Paulo faz aqui nessa oração? Paulo está dizendo, olha, que o Deus da paz vos santifique. Essa santidade não é resultado da minha inteligência, não é resultado do meu conhecimento, não é resultado do meu livre-arbítrio. Está dizendo, Deus vos santifique, Deus da sua soberania, Deus da sua grandeza, Deus do seu amor, Deus do seu poder. Porque, queridos, a minha vontade não alcança salvação, meu livre-arbítrio não alcança salvação, mas nem santificação também. Não alcanço santificação. Por isso Paulo diz que Deus vos santifique. Imagina você, para ilustrar, que alguém hoje proponha no seu coração, eu vou atravessar o Oceano Atlântico e o Oceano Índico nadando, nos meus braços, usando a minha estrutura física. Você não vai atravessar nunca, você não vai conseguir. Isso está além da sua capacidade, está além da minha capacidade de atravessar os oceanos nadando. Tem coisas da vida, queridos, que está além da nossa capacidade. Uma delas é santificação. Então, se Deus não operar na nossa mente, no nosso coração pecaminoso, na nossa mente às vezes resistente, na nossa vontade que não caminha nem sempre na direção de Deus, se Deus não agir nas motivações do nosso coração, nas motivações da nossa alma, se Deus não agir, nós não vamos experimentar uma vida de santificação. Por isso Paulo ora dizendo que Deus santifique todo o vosso corpo. E ele vai mais além. E que Deus santifique toda a vossa alma. O que é a alma? A alma, sentimentos, desejos, vontade, anseios, sonhos, esse mundo emocional que faz parte de nós. Eu vou te dizer uma coisa, você é capaz de imaginar para onde o seu coração voa? Para onde a sua mente voa? Você é capaz de imaginar os limites para essa mente voar? Às vezes, querido, a gente está aqui com pouca mente, já atravessou o espaço, atravessou os oceanos. Aí o Espírito Santo tem que pegar assim, vem cá, ele tem que santificar a minha vontade, meus desejos, meus anseios, meus propósitos, meus sonhos. Isso precisa estar no altar de Deus.
Eu preciso sonhar os sonhos de Deus. As minhas ambições devem estar direcionadas para Deus. Só o Espírito Santo é capaz de levar cativa a nossa mente à palavra de Deus, a nossa mente cativa à vontade do Senhor. Olha a oração de Paulo. Esta, amados irmãos, é a oração do nosso amado irmão. Até onde a sua alma viaja? Por que mundos você anda? De repente, Deus não está lá. Propósitos que a gente coloca no coração não são propósitos de Deus. Sonhos que nós sonhamos, muitas vezes não são sonhos de Deus. Não são sonhos que irão nos abençoar. E aqui, queridos, vale muito aquele versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso o que ocupe os nossos pensamentos. Como? Só o Espírito Santo pode realizar esse grande milagre. Mas ele diz o seguinte: olha, eu estou orando para que Deus santifique o seu corpo, e é todo o corpo, hein? Não é parte do corpo, não. Tudo do seu corpo foi Deus quem fez. Não olha para ele dizendo, isso aqui foi Deus que fez, a outra parte foi o diabo que fez. Tudo no seu corpo é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Deus fez de uma forma gloriosa, amorosa e fez para a glória dele. E o último pedido de Paulo, em vosso espírito. A Bíblia diz que Deus habita com o contrito e o quebrantado de coração. Deus habita. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurado. É um estado de bem-aventurança. Mas esse espírito, queridos, precisa ser quebrado, precisa ser consagrado, precisa ser santificado. Sem essas arrancadas de arrogância na nossa vida, porque nós somos interdependentes um do outro. Né? E o que Paulo ensina aqui, meus queridos, é que a nossa santidade, quando Deus pensa na nossa santidade, ela é total. Nos alcança em todas as áreas da nossa vida, com o corpo, as nossas emoções e o nosso espírito. E o versículo 25? E o versículo 25? Olha que coisa linda, o versículo 25. Porque Paulo, queridos, ele que sempre orou pela igreja, Paulo que sempre clamou pela igreja, sempre intercedeu pela igreja, o que é que ele faz no versículo 25? Ele fala assim, agora, irmãos, eu estou pedindo, por favor, orem por mim. Orem por mim. Ore por nós e coloque aqui o plural. Mas, queridos, a grande lição, deixa eu dizer para você, é que ninguém, por melhor que seja, não dependa das nossas orações. Nós somos dependentes das orações dos nossos irmãos. Somos dependentes das orações de todos. E que coisa boa. Mas eu quero te dizer uma verdade aqui. Imagina, queridos, que eu seja péssimo de relacionamento. Eu não tenho amigos. Sou uma pessoa de poucos amigos dentro da igreja. Estou falando dentro da igreja. Estou falando no meio do povo de Deus. Do corpo de Cristo. Imagina que eu sou uma pessoa de poucos amigos. Então estou sempre longe, estou sempre distante de todo mundo, estou sempre alheio de tudo. Queridos, que cobertura eu vou ter de oração? Quem vai lembrar de mim nas orações? Se eu não apresentar, se eu não expor minhas necessidades, e a gente tem que ser às vezes humilde para expor necessidade. Ah, não vou pedir oração não. Porque se eu vou pedir oração, vai dizer, você quer oração para quê? Aí vai saber que eu tenho problema. E quem falou que tem alguém sem problema?
Qual o problema? Qual a dificuldade, queridos, eu chegar e dizer assim, queridos, eu tenho um problema. Eu tenho um problema, pode ser na vida financeira. Eu tenho um problema na vida conjugal. Eu tenho um problema na vida familiar, educação de filhos. Eu tenho um problema de saúde. Eu tenho um problema na vida profissional. Dificuldade de emprego. Diga para mim, qual é a dificuldade que algumas pessoas têm de expor as suas necessidades? Esconde as suas necessidades. Omite as suas necessidades. Aí depois eu fico lá com aquele ar de vitorioso, aquele ar de pessoa boa, lá na frente, mas chorando, a minha alma chorando, mas eu não tenho coragem de pedir oração. Irmãos, por isso que Paulo fala sobre o nosso espírito. Tá? Deus santificar o nosso espírito. Espírito humilde, queridos, quebrantado. Não é vergonha. Você, pastor, eu vou pedir oração sobre a minha família, todo mundo vai saber que eu tenho problema na família. Vou pedir oração porque minha vida conjugal não está boa. Ué, mas você é o único. A maioria das pessoas da igreja, se eu não estiver exagerando, como pastor, a maioria das pessoas da igreja tem problemas na vida conjugal. Aliás, eu até te pergunto, quem é que não tem? Eu quero saber quem é que não tem. Qual a mulher que não tem reclamação contra o marido? Ou de repente, qual é o marido que não tem uma reclamação contra a mulher? E de às vezes não tem uma rusgazinha lá, para um dormir para a direita ou dormir para a esquerda. Qual é a dificuldade, queridos? E não é só aqui que Paulo pede oração, não. Não é só aqui, não. Não. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 3, ele pede também. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, estou em cadeias. Paulo pede, lá em Colossenses, ele também pede oração. Irmãos, nós temos uma agenda tão grande de necessidades. Temos. Nossa vida é de fé, nossa caminhada é de fé. Então, imagina se nós estivermos hoje reunidos na igreja. Tem lá 200, 300 pessoas sentadas ao banco. Irmãos, vamos abrir aqui uma oportunidade para alguns pedir aqui, fazer o seu pedido de oração. Ou, às vezes, é uma dificuldade uma pessoa abrir a boca para fazer um pedido. A impressão que a gente tem é que ninguém tem problemas na vida. Nenhum homem, por melhor que seja, é uma ilha isolada, que possa viver de forma independente sem ninguém. Nós não somos, queridos. Nós não somos essa ilha isolada. Vou dizer uma coisa. Você é capaz de imaginar no que Deus disse através do profeta Isaías sobre essa questão de orar, a gente tem intercessores, nós temos pessoas que nos dão cobertura, gente que paga o preço na oração, orando pelo pastor, pelos presbíteros, pela liderança da igreja, orando pela igreja em si, homens, mulheres, orando pelas congregações, pelo governo, orando pelos enfermos, pelos missionários. Você sabe que isso é tão importante? Essas orações, a vida desses intercessores é tão importante que lá em Isaías capítulo 59, no versículo 16, tem lá, olha a expressão, Deus maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus ficou assim, lá, naquele momento histórico, de um momento de declínio na história de Israel. Profeta Isaías 59, versículo 16. Deus se maravilhou de que não houvesse um intercessor. Como que a gente vai caminhar, querido? Como que a igreja caminha? Como que o povo caminha? Como que esses soldados de Deus caminham se não tem ninguém na retaguarda para segurar? Mas a expressão lá de Ezequiel, no capítulo 22, Ezequiel 22, versículo 30, é mais enfático ainda. Busquei
entre eles um homem que pudesse, um homem que houvesse, que colocasse na brecha perante mim. Mas Deus não achou. Deus procurou e não achou. A expressão de Ezequiel 22 é muito mais forte do que de Isaías 59. E nota que de Isaías 59 já é chocante, né? Deus se maravilha de não existir um intercessor. E lá Deus procurou e não achou um intercessor. Olha uma perguntinha para você. Faz uma perguntinha no seu coração. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se a igreja hoje dependesse de um intercessor, esse intercessor fosse você, a igreja estaria bem? Você tem se apresentado, como são as suas orações? Você lembra de clamar, de chorar, de interceder, de clamar ao Senhor? Se vocês me permitem, que eles um testemunho pessoal, se vocês me permitem aqui, não é exibicionismo, a gente não precisa disso, de enfeitar o pavão. Aqui a gente tem um hábito de levantar as madrugadas para orar. A minha esposa levanta as madrugadas para orar, ela ora no quarto, às vezes eu acordo com ela orando no quarto, mas o meu horário é diferente do dela. Eu gosto de orar, não é lá no quarto, eu venho aqui do meu escritório. Porque no escritório, dobro meus joelhos, eu caminho, eu levanto a voz, eu levanto as mãos, vou para a área. Quem conhece o meu apartamento sabe que eu tenho aqui uma varanda, vou lá para a varanda, levanto as mãos, intercedo, eu clamo, eu suplico. É uma guerra, é uma batalha, mas intercessão é isso, irmãos. Pouco me importa que você esteja no sono doce, delicioso, prazeroso. O importante é que você tenha cobertura de oração. Eu preciso orar por você. Preciso orar pela igreja, pela liderança, pelos que governam, pelo país. Então é uma missão nossa de intercessor. E Paulo está confiando que a igreja tem intercessor. E por isso ele suplica a intercessão. É uma experiência, sabe, queridos, de companheirismo humano e até divino. Por quê? Porque quando você diz assim, Deus, eu quero ser intercessor, e você começa a clamar pelas pessoas, eu fiquei assim maravilhado com a célula Peniel. Célula Peniel foi agora, foi antes de ontem, quarta-feira, o que foi que o irmão Garcia fez lá, auxiliado lá pela irmã Cristina. Tinha mais de 50 pedidos de oração. Então ele fez lá vários blocos de 10, vários blocos de 10 pedidos. E aí foi uma batalha de oração, de intercessão. Toda a célula Peniel foi na base da súplica, do clamor, da intercessão. Então isso é muito importante. Mas a célula Shekinah da semana passada, a célula Shekinah fez uma coisa muito bonita, quando estudou o capítulo 15 de Lucas, não é? Mas que dá sim uma boa despertada na gente para a realidade do dia a dia. Colocou lá, o pastor perde a ovelha, a mulher perde a dracma, o pai perde o filho. Olha quanta coisa a gente perde na vida. Mas é a batalha, é a luta, é o mundo espiritual. E a gente precisa desses intercessores, não é? Dessas pessoas para segurar as cordas nessa batalha final que a gente enfrenta. Muito bem, eu te levo agora para o versículo 26. Versículo 26, queridos. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Nós estamos diante de uma saudação muito comum na vida oriental. Tá? Nós estamos aqui com uma questão bem cultural. Saudai com ósculo. Só que Paulo agora, ele vai... Isso é tão comum, as pessoas se beijarem entre os judeus e essas famílias orientais, que a igreja trouxe essa prática para dentro dela. Então, todo mundo beijava todo mundo. Os homens beijavam os homens, beijavam as mulheres,
as mulheres beijavam as mulheres, beijavam os homens. Então era um festival de beijo. Aí, queridos, Paulo, muito cuidadoso, muito cauteloso, ele chega e fala assim para os irmãos: olha, queridos, aqui dentro da igreja, cuidado, hein? Nós vamos ver as motivações aí de vocês estarem beijando todo mundo. Dê uma olhadinha na motivação do seu coração, porque esse festival de beijo aí, então é bom você lembrar que aqui é um beijo santo. Tá? De repente você pode achar que tem o direito de um beijo romântico, ou queira levar as coisas por esse lado aí. Tá? E você vai se perder. Então Paulo adjetiva aqui: tá bom, continue com essa prática de beijo, mas lembre que no nosso meio deve ser sempre beijo santo. Mas ele tem um cuidado também nesse versículo, nessa orientação final, nessa saudação final. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Ele disse assim: olha, então se você vai beijar os irmãos, você vai fazer essa saudação, esse cumprimento afetuoso. Então eu quero dizer uma coisa para você. São duas orientações de Paulo. Primeiro, tenha convicção, tenha certeza da motivação do seu coração. E que esse beijo seu é santo, não tem nenhuma intencionalidade outra por detrás dele, a não ser a saudação cristã. Então vigia, 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 homem de Deus, vigia na terra. E outra questão, tenha certeza que você vai cumprimentar todos, tá? Não vai deixar outros pela de fora. Saudai a todos, a todos. Não deixa ninguém de fora, porque de repente você quer beijar aquela irmãzinha, quer beijar outra irmãzinha, mas tem aquelas outras lá que você nem passa perto, nem olha para a cara delas. Tá? Vai beijar o irmãozinho, mas não beija os outros irmãozinhos. Então, Paulo diz: todos, todos, todos. O nosso, há um costume nosso, né? Esse beijo na face é muito comum no nosso meio, as pessoas hoje beijarem na face, não tem problema nenhum, não vejo dificuldade nenhuma. Mas Paulo diz: olha aí a motivação do seu coração. A gente cumprimenta muito com a paz do Senhor Jesus, abraçamos as pessoas, não é? Ou beijamos o rosto, ou abraçamos, mas seja um beijo, seja um abraço, a gente tem que ver que é uma coisa assim, de muita comunhão espiritual, na presença do Senhor, de adoração a Deus, sem outras intenções. Mas eu preciso te levar no versículo em Atos. Está em Atos, no capítulo 20, no versículo 37. Eu preciso te levar para lá, antes da gente encerrar esse estudo. Depois vou dar uma olhadinha lá nas mensagens dos irmãos. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, é só fazer. É que lá em Atos, no capítulo 20, que é o versículo 27, quando Paulo vai se despedir da igreja, viajar, então diz lá: então houve um grande pranto entre todos, choraram, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Eles choravam, abraçavam e beijavam a Paulo. Então foi um festival de lágrimas, de abraços e de beijos, correto? Porque diz assim: houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Eles beijavam Paulo. Então foi um festival de choro, foi um festival de abraços e foi um festival de beijo. Isso era lindo, isso era lindo. E era uma saudação comum naquela época, não é? A gente também não foge muito desse aspecto social. Tem o beijo, inclusive algumas comunidades orientais, tem o costume de beijar aqui na mão, tá? Como faz na igreja católica com aquelas autoridades superiores, chega e beija na mão. Tinha também lá, às vezes não era no rosto, às vezes era na mão, mas eles tinham isso. O que é importante? Essa comunhão, essa fraternidade. E agora, para encerrar o estudo, depois vou dar uma olhadinha lá nas mensagens dos queridos irmãos. E aqui, queridos, uma ordem
para que essa carta fosse lida. E Paulo começa uma expressão fortíssima. Eu te levo para o versículo 27. Conjuro-vos no Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Eu vos conjuro. Sabe o que Paulo faz aqui? Paulo coloca a igreja debaixo da autoridade dele. Paulo coloca a liderança debaixo da autoridade dele, com o compromisso que essa liderança tinha de ler a carta. É verdade que é uma carta pequena, né? De 5 capítulos. Mas também para ler não é muito pequeno assim não. Não é uma carta de uma página, uma carta de uma página e meia que você chega lá e lê lá em 5 minutos, 7 minutos e encerrou a leitura. Isso aqui é uma carta que para ler você vai precisar de vários cultos. Tá? Mas Paulo coloca a liderança debaixo desse compromisso, dessa obrigatoriedade. Bom, queridos, mas eu também estou debaixo dessa mesma orientação de Paulo. Tá? E não é só de leitura, não. O que a gente faz? Nós lemos, nós estudamos, nós exegetizamos, nós pesquisamos, nós interpretamos e a gente procura expor essa mensagem. Para eu falar nessa meia hora, eu fiz tudo isso aqui. Eu li, eu reli, eu estudei, eu pesquisei, eu exegetizei, eu interpretei, eu esbocei para estar aqui expondo aos irmãos. Mas da mesma forma que a igreja estava debaixo dessa obrigação, os pastores, a liderança nesses 2000 anos estiveram da mesma forma, nós estamos da mesma forma. Por quê? Porque essa palavra ela é importante para toda a igreja. A igreja precisa. Agora, se a gente fizer uma pergunta aqui, qual foi o motivo de Paulo escrever essa carta e de colocar os presbíteros, a liderança, debaixo dessa obrigação de ler a carta? Na verdade, Paulo tinha alguns motivos que a gente vê ao longo da carta. Só recapitulando rapidinho aqui, caminhando para o final, ele fala muito sobre a volta de Jesus. E ele pregou muito em Tessalônica sobre a volta de Jesus. E é a tônica dele aqui. Então a igreja está relembrando isso. Segundo, falar sobre questões éticas. Porque tinha alguns irmãos envolvidos com paganismo, com pecado velho, inclusive grosseiros na área sexual. E Paulo disse, esses irmãos precisam de uma reprimenda. E esse é o propósito da carta. Mas tinha irmãos ali que estavam sofrendo muito debaixo de tribulação. Mas esses irmãos precisam ser consolados. E Paulo tenta consolar esses irmãos, inclusive com a mensagem da parousia, que muitos falam parousia, mas a pronúncia é parousia. E fornecer aqui instruções de assuntos morais e também teológicos, doutrinários. E por último, também para dar aqui uma tonalidade apologética nessa carta, porque ele faz defesa de algumas acusações que fizeram para lá. Bom, vamos terminar? Vamos terminar? Último versículo. A bênção apostólica. O que é que Paulo diz aqui? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Irmãos, nós impetramos as bênçãos apostólicas, normalmente no final dos nossos cultos. Sempre a gente faz isso, nem todas as vezes, mas nós fazemos isso. Quando nós impetramos a bênção apostólica, você tem consciência do peso doutrinário da bênção apostólica? Você tem consciência? Quando o pastor diz lá, irmãos, encerrando o culto desta noite, dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam, irmãos, com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Você sabe o significado bíblico e teológico que tem esse momento? Paulo diz aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele só fala isso. Paulo termina as suas cartas com a bênção apostólica. Às vezes é até mais curta. A graça seja aquelas cartas pastorais. Tem uma epístola que ele não ministra a bênção apostólica quando termina.
que é o livro de Romanos. Você pode ir lá, ao finalzinho não tem a bênção ministrada. Todas as outras cartas de Paulo tem. Mas quando você pega 2 Coríntios 1, versículo 13 e 13, você vai ver que é a forma mais estendida da bênção apostólica, está na segunda carta de Coríntios. Tá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Queridos, não vou demorar, nosso estudo já vai para... Nós estamos com 20 minutos de estudo, nós estamos até tranquilos com respeito ao tempo, mas eu deixo dizer para você o significado teológico quando você ouvir a ministração da bênção. Que se você notar na igreja, uns estão olhando para a direita, outros estão olhando para a esquerda, o outro já estão totalmente desligados, pegando a Bíblia para sair, para ir embora, pegando as coisas, os pertences no banco, fazendo maior irreverência, na maior indiferença. Deixa eu dizer uma palavrinha para você. Se você já fez isso, a partir de hoje eu tenho certeza que você nunca mais fará isso. Qual é a mensagem bíblica da bênção apostólica? Que o irmão Alvino na nossa igreja cobre. Quando a gente termina o culto e não impetramos a bênção apostólica, o irmão Alvino chega para mim e diz: pastor, faltou uma coisa nesse culto. O senhor terminou sem a bênção apostólica. E preste atenção no irmão Alvino. Quando a gente levanta a mão para impetrar a bênção apostólica, ele dá um amém assim de satisfação. Deixa eu te dizer. Quando a gente fala, queridos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a graça esteja convosco, está dizendo o seguinte, queridos: na vida cristã tudo é graça de Deus. Nós estamos invocando todas as bênçãos decorrentes da crucificação de Jesus. Tudo o que a crucificação de Jesus garante, nós estamos jogando sobre a sua vida naquele momento. Todas as bênçãos da crucificação de Jesus, porque ali é graça. A morte de Jesus é graça, o sangue derramado é graça, perdão é graça, reconciliação é graça. Então todos os resultados da morte de Jesus em favor da nossa vida, nós estamos jogando sobre você nesse momento, quando a gente diz a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra, porque tudo é graça, que a gente não merece nada, não merece nada. Aí nós falamos assim, e o amor de Deus nosso Pai. Você conhece o canto de Paulo lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Quem nos separará do amor de Deus? E aí elenca todas aquelas adversidades. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem anjos, nem potestades, nem principados. Nada neste mundo nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo na Bíblia é uma questão do amor de Deus, tudo na nossa vida é o amor de Deus. Se eu estou aqui, que os meus pulmões limpos até aqui, até esse momento de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é o amor de Deus. E quando a gente fala assim, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, queridos, se não for essa parceria do Espírito de Deus na nossa vida, se não for essa presença íntima do Espírito Santo na nossa vida, se não for Ele movendo em nós, nos fortalecendo, nos animando, nos dando autoridade, ousadia, graça, poder, se não for o Espírito Santo, a gente sucumbe. Entendeu? Quando nós ministramos a bênção apostólica, estamos colocando sobre a sua cabeça, sobre o coração, todas as bênçãos do Calvário, todas as bênçãos do amor de Deus, da sua amplitude, todas as bênçãos desse companheirismo, dessa parceria do Espírito Santo conosco. Nós estamos despedindo você daquele culto da forma mais espiritual que podia ser. Não tem uma forma mais espiritual, mais abençoadora, mais redentora do que a bênção apostólica.
Isso lembra a bênção sacerdotal que o presbítero Garcia gosta tanto. Muitas vezes, pastor, me petra aí a bênção sacerdotal, que é linda também a bênção sacerdotal. Ela traz o mesmo peso da glória de Deus, da presença de Deus. Quando Deus chega lá em Números 6, capítulo 23, não é? Dizendo assim para Arão, o sacerdote Arão, abençoar o povo, dizendo que você é dessa forma que você vai abençoar o povo, os filhos de Israel. Diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, o sacerdote está pegando toda a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e jogando sobre os filhos de Israel. O poder do amor, o poder da graça, o poder da comunhão. Agora, nós ministramos a bênção de uma forma bem ornamentada, né? A bênção que nós impetramos, ela é bem maior do que está em 2 Coríntios 13:13. Ela é bem maior. Porque lá ela está bem simplificadinha, nós demos uma ornamentada, né? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Deus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja, irmãos, sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus. E aí, queridos, deixa eu ver aqui, encerramos nosso estudo aqui. Hoje encerramos então a carta de Paulo primeiro Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, já a irmã Noêmia cumprimentando. Depois vem a irmã Norberta Macedo, irmão Marcos Garcia dando a paz do Senhor a todos os irmãos. A irmã Norberta me se alegrando aí, tendo aleluia. Pastor Lauro Celso, meu pastorzão. Esse é meu pastorzão. Esse aí, meu pastorzão, lá em Campo Mourão. Deus te abençoe, pastor. Saudade. Saudade do irmão. Deixa eu passar essa pandemia aí para trazer o irmão aqui. A gente poder dar um abraço no irmão, né? E matar a saudade. Pastor Lauro é uma figuraça. Grande amigo. Grande amigo. Aí tem a célula Peniel também. O pastor Lauro aí, paz, ilustre companheiro. Marcelo Alves. Boa noite, paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor Jesus, irmão Roberto, irmã Neide, também a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Pastor Menezes, nosso pastorzão, também cumprimentando a todos. Ele fala que minha filha fez por você, está participando até isso. Norberto, está muito feliz aí. A irmã Norberta aí falando, irmã Norberta, eu quero pedir oração pela minha saúde. Ultimamente sinto muitas dores na perna. Peço oração para que Deus abençoe que eu seja chamada logo para fazer minha outra cirurgia. Aí, irmã Garcia, vamos colocar a irmã Norberta, aquela grande lista lá, não é? Vamos colocar. Vamos orar, estaremos orando pela irmã Norberta. Viu, irmã Norberta? Tenha certeza disso. Irmã Ana Maria, o coração de um intercessor é cheio de amor. Oh, missionária, esse amor que nos faz dobrar os joelhos e clamar. Pastor Menezes também, pedindo oração. Amém, pelos pedidos e complementando o pedido da minha filha Norberta, realmente pela minha saúde e todos os nossos familiares, meus, de Arlete, todos os nossos filhos. Vamos orar aí, Pastor Menezes, vamos colocar, e o presbítero Garcia vai acrescentar. Irmã Noêmia, já foi minha ovelha, irmã Noêmia? Nunca deixa de ser, não é isso? Continua sendo. Se dependesse de mim, coitada daí. Ô, irmã Noêmia. Ainda coloca um bicho aqui.
Estou sendo sincero, é uma manifestação franca, né? Mas Deus vai te usar, viu, Anaína? Seus joelhos são preciosos. Emanei de verdade. Se não tiver amor, não tem clamor. Muita gente concordando. Glória a Jesus. Irmã Suzana Félix, eu intercedo, mas não é sempre. É tipo, assim, se estou disposta, intercedo. Se não, oro. Rapidinho. Por mim, quero mudar isso depois dessa pregação. Aleluia. Já valeu. Irmã Suzana Félix, já valeu aqui. Glória a Jesus. Ai, irmã Noemi aqui. Que nem eu. Essa graça representa também obediência. Isso. Irmã Suzana Félix, pastor Joaquim Vidal, o Senhor uma vez me ensinou isso no curso de batismo. Nunca esqueci. Olha aí, irmã Suzana Félix. Glória a Jesus. A irmã Suzana também ainda diz: para mim a bênção apostólica é a parte mais linda. Eu concordo com a irmã. Eu tenho que concordar com a irmã, porque o poder da bênção apostólica. Muito bem, queridos. Como nós estudamos a primeira carta, então a partir da sexta-feira que vem nós vamos estudar a segunda carta. Tá bom? Você pode começar a fazer a sua leitura anotada. Guardamos os pedidos da oração. Nós estaremos orando por vocês. Que Deus abençoe, Deus responda. Tudo isso aconteça na vida dos irmãos. E ministramos vitória, impetramos as bênçãos da bênção apostólica na vida de todos vocês. Que Deus os abençoe. Encerramos aqui o nosso vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembrando que domingo teremos a nossa escola dominical com todas as salas virtuais e o culto presencial à noite, com a presença das pessoas acima de 60 anos, para aqueles que tiverem liberdade de irem, tá? Autorização é uma coisa, liberdade é outra. Então, se você tiver liberdade, estaremos juntos lá, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, eu os amo, fique na paz do Senhor Jesus.